Dessa noite é a herança dos santos. Está baseada no capítulo 20 do livro Eventos Finais, a herança dos santos. Glória indescritível. Vi a extraordinária amabilidade e glória de Jesus. Seu semblante era mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Seu manto era mais alvo do que o branco mais claro. Então, foi visto ali, ela viu a glória extraordinária de Cristo. Diz aqui que seu brilho, seu semblante, brilhava mais do que o sol ao meio-dia. E o seu manto era muito branco, o branco mais claro que se pôde ver. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Ela não tinha palavras para descrever tanta glória e magnitude que ela viu ali. Assim como o apóstolo João, quando quis descrever o amor de Deus, ele não conseguia palavras para descrever. Ele simplesmente disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, ela ao contemplar em visão aquela glória, diz aqui que ela não teve palavras para descrever as coisas maravilhosas que ela viu ali. Ó, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor, do mundo por vir. É como disse o apóstolo Paulo: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca jamais subiu ao pensamento humano, são as coisas que Deus tem preparado para todos os que o amam. Curso de água, colina e árvores. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono de Deus provinha um rio puro de água. Esse rio é chamado Rio da Vida. E dele e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado, outro tronco, ambos de ouro puro e transparente. A princípio, pensei que eram duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima, formando uma cobertura ali por cima desse rio. Ela tinha um tronco de um lado do rio e outro tronco em cima. E ela se fechava por cima do rio da vida, formando uma árvore só. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos, e o seu fruto era esplêndido. Tinha aspecto de ouro de mistura com prata. Tudo magnífico. E ela usou esse aspecto, mas como ela própria disse, não tinha palavras para descrever a glória e a majestade daquele lugar. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores. E quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alva, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro, quando magnificamente se agiam para a glória do Rei Jesus. E falando ainda da árvore da vida, do rio da vida,
ela ainda relata a experiência, em outros escritos, que ela teve o desejo de comer daquele fruto e perguntou se podia comer. E foi dito a ela que ela deveria voltar para a terra, que ela não poderia comer daquele fruto, porque se comesse do fruto, ela não poderia mais voltar para a terra. O fruto dava a vida eterna. E foi dito a ela: deves voltar para a terra. Se fores fiel, juntamente com os 144.000, fazendo parte dos 144.000, poderia desfrutar daquela árvore e comer dos seus frutos e viver uma vida eterna. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais: o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Assim como lá em Isaías, a profecia diz que o leão vai comer palha como boi, o lobo se apacentará junto com o cordeiro e assim por diante. Não vai haver nenhum animal feroz. Os animais que aqui são ferozes por causa do pecado, lá não havendo pecado, só vai haver mansidão. Todos juntos em perfeita união, passamos pelo meio deles, pacificamente nos acompanharam. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uva e muitas outras espécies de frutas. Então ela viu ali muitas espécies de frutas, todas aquelas frutas que vão servir de alimento dos salvos. O crescimento na nova terra. Todos saem do túmulo na primeira ressurreição, na ressurreição aqui, os salvos saem do túmulo com a mesma estatura que tinha quando ali entraram. Restabelecidos a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdida, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em glória primitiva. Então eles vão crescer à mesma estatura que tinha Adão antes do pecado. Então, por isso que lá em Apocalipse diz que as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações. Mas como para a saúde, se lá não vai haver doença e mal algum? Justamente é para esse crescimento físico que os salvos vão se alimentar tanto do fruto da árvore como das folhas da árvore e vão crescendo. Não assim de uma hora para outra, mas vão crescendo até atingir a estatura e glória que a raça humana tinha quando saiu das mãos de Deus. A estatura de Adão. É um texto aqui em Malaquias, capítulo 4, verso 2. Mas para todos que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis, como os bezerros do cevadouro. Então, essa profecia, falando lá da nova terra, falando lá do céu e da nova terra, diz que o povo de Deus vai crescer ao se alimentar das folhas e do fruto da árvore da vida. Se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior força vital do que os homens possuem agora, a humanidade
com seus presentes métodos de vida, que constituem uma violação à lei moral, já estaria extinta. Se Adão não tivesse 20 vezes maior força vital do que os homens de hoje, que vivem uma vida desregrada, uma vida de transgressão das leis da saúde, diz aqui que a raça humana já teria sido extinta, extinguido. Tanto na estatura de Adão, como na longevidade, na força física, mental e a força vital que ele tinha. Então ele foi capacitado 20 vezes maior força vital do que o ser humano de hoje. Felicidade assegurada. Jesus ergueu o véu da vida futura. Na ressurreição, disse ele: nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Mateus capítulo 22, Mateus 22, verso 30. Quando questionaram Jesus a respeito desse assunto, ele nos diz assim: Mateus 22, verso 30. Eu vou ler desde do verso 5. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Porque, segundo a tradição, lá entre os judeus, quando um homem casava e não deixava descendência e morria, automaticamente o outro irmão dele, o irmão mais novo, e casava-se com essa mulher, para que pudesse deixar descendência a seu irmão. E assim, os fariseus contando essa história para Cristo, querendo ali de alguma maneira pegar uma falha nas palavras de Cristo. De sorte que o segundo e o terceiro, até ao sétimo, por fim, depois de todos, morreu a mulher. Então, da mesma sorte que morreu o primeiro e foi morrendo os outros, e a mulher foi ficando viva, e por último, a mulher se tornou esposa de todos os 7, sucessivamente, conforme a tradição dos judeus. E por fim, também, morreu a mulher. Verso 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram, todos foram maridos daquela mulher sucessivamente. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Então vão se conhecer, mas não tem mais essa relação de procriação, como aqui foi dito para Adão e Eva: crescer e multiplicar e encher a terra. Lá não vai haver multiplicação. Diz que serão como os anjos dos céus. Homens há que hoje em dia que exprimem suas crenças em que haverá casamento, nascimento na nova terra. Aqueles, porém, que acreditam nas Escrituras, não podem aceitar tais doutrinas. A doutrina de que
nasçam crianças na nova terra, não é parte da firme palavra da profecia. Então, atingiu aquela medida, não vai ter mais procriação. A procriação era nesse mundo. É preservada a identidade dos remidos. A ressurreição de Cristo era um símbolo da final ressurreição de todos quanto nele dormem. Então, todos os que dormem em Cristo, a ressurreição de Cristo é a esperança de todos que estão vivos, que um dia hão de passar pela sepultura, vão ressuscitar. Diz aqui: o semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Então, os discípulos conheciam a Cristo e assim por diante. Então, acompanhando ali o pensamento de que no céu não se casa, não se dão em casamento, mas todos serão familiares, assim, no conhecimento um dos outros. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos, da mesma maneira que os discípulos reconheciam Jesus. E de que forma eles vão ressuscitar? Diz aqui: ressurgirá a mesma forma, mas estará livres das doenças e de todos os defeitos. Os salvos vão ressurgir quando eles vão ressuscitar, ressuscitam glorificados e depois vão ser imortalizados, mas eles ressuscitam de uma maneira glorificada, sem qualquer defeito físico que tinha, a não ser a estatura, como nós já vimos, que ao se alimentar da árvore da vida, eles vão crescer até a estatura que Adão tinha lá na criação. Se a pessoa era aleijado, ou cego, mudo e assim por diante, eles vão ressuscitar perfeitos, sem qualquer deformidade física, vão ressuscitar perfeitos. A alegria ao ver nossa família no céu. A cada lado do portão veremos uma comitiva de anjos, e ao por ele passarmos, Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, essa promessa que Cristo deixou aqui profetizado, que vai se cumprir ali na entrada desses portais celestiais, quando ele diz: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Aqui nos diz ele que somos participantes do seu gozo. E qual é? Qual é esse gozo? É o gozo de ver o trabalho de vossa alma. Paz. É o gozo de ver que os vossos esforços, mães, foram recompensados. Ali estarão vossos filhos. A coroa da vida sobre suas cabeças. Então, aqueles que trabalharam pelos filhos, e os filhos também se salvaram, os pais, as mães, vão ver com grande gozo e alegria o fruto do seu trabalho. Também vamos ver o gozo e a alegria de vermos também aqueles com os quais nós trabalhamos com eles, para levá-los aos pés da cruz, para a salvação. Todos os salvos hão de reconhecer uns aos outros e vai haver amplo ali agradecimento uns aos outros. Diz a profecia que
eles vão reconhecer e vão dizer: eu estou salvo graças ao trabalho que foi feito para comigo. Então vão dizer obrigado um ao outro pelo trabalho e pelo esforço que foi feito pela salvação dessas almas. Um ao outro, como a profecia diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro diz: esforça-te. Encontrar-nos com os nossos entes queridos e reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói sua imagem, mas transforma a gloriosa imagem dele, a gloriosa imagem de Cristo. Todos vão resplandecer a glória de Cristo em seu porte físico. Todos os santos ligados aqui por laços familiares conhecerão ali uns aos outros. A salvação de crianças. Alguns têm perguntado se os filhos, mesmo de pais que creem, hão de ser salvos, pois não tiveram nenhuma prova de caráter. E todos precisam ser provados. E seu caráter tem que ser determinado por essa prova. Cada um dos salvos, todos vão ter que ser provados. Assim como o ouro é provado no fogo, diz as Escrituras. Todos vão ser provados para aperfeiçoar o seu caráter. E havia ali o pensamento de que crianças pequenos, tinha-se ali uma dúvida se essas crianças iriam ser salvas, porque os salvos têm que adquirir um caráter puro. E essas crianças não tiveram essas provas, mesmas provas que os adultos tiveram. É feita a pergunta: como podem as criancinhas ter esse teste de prova? Respondo que a fé dos pais que creem protegem os filhos. Veja bem, a salvação dos filhos está condicionada à salvação dos pais. Por quê? Pelo princípio bíblico. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E ainda quando crescer, não se esquecerá dele. Se os pais cristãos que instruem seus filhos, e mesmo se essas crianças pequenas, quando dormem em Cristo, sendo seus pais cristãos, essas crianças estão asseguradas a salvação delas por causa da salvação dos pais. Como sucedeu quando Deus enviou seus juízos sobre os primogênitos dos egípcios. Por quê? Os primogênitos dos egípcios se perderam por quê? Por causa da perdição dos próprios pais. Como o próprio mandamento que diz: visita a maldade dos pais nos filhos. Quer dizer, assim como é o pai, a criação que o pai vai instruir o filho vai gerar uma pessoa igual ou parecida com os pais. Raramente mudam, né? E o mesmo mandamento diz que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. E esse mesmo mandamento diz que ele faz misericórdia em milhares daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Então são descendências. Por isso que existem certas doenças que se diz que são hereditárias, dos pais nos filhos. Mas Deus faz misericórdia em milhares de gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Não podemos dizer se todos os filhos de pais descrentes serão salvos, porque Deus não tornou conhecido o seu propósito a respeito desse assunto.
e convém que deixamos onde Deus os deixou, e que nos demoremos em assuntos elucidados pela sua palavra. Existem assuntos que muitos querem se demorar nesses assuntos, aonde a própria palavra de Deus não deixou revelado. E pessoas querem, às vezes, entrar em certos assuntos e Deus não deixou revelado. Por quê? No momento devido, Ele vai revelar o seu segredo. Mas aquilo que não é revelado, devemos deixar com Deus. Não compete a nós. Como diz a palavra de Deus, as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. E as encobertas são para quem? Deus e seus anjos. A calma e afetuosa atmosfera do céu. A paz e a harmonia das cortes celestiais não serão perturbadas pela presença de alguém que seja rude ou indelicado. Se Deus, em sua bondade, permitisse que pessoas inconversas herdassem a salvação, todo o universo estaria manchado. Então, aqui nos responde alguns pensamentos, alguns questionamentos, de que pessoas podem pensar, se Deus é tão bom, por que permite que o mal existe? Ou, se Deus é tão bom, Ele vai salvar todo mundo. Ele não vai deixar ninguém se perder. Mas como o texto que nós lemos, a princípio, no Evangelho de João, o capítulo 3. Vamos ler desde o verso 16, que nos diz assim. Desde o verso 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não enviou seu Filho para que condenasse o mundo, ainda que existem os pecadores, maus, perversos, Cristo não veio aqui para condenar ninguém. Ele veio para dar oportunidade de salvação, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem aceita Jesus e vive em harmonia com a vontade dele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a salvação é para todos, mas infelizmente a maioria não querem. Então, que muitos questionam. Então Deus não é um Deus de amor, porque vai permitir que a maioria se perca. Não, Deus é um Deus de amor e não obriga ninguém a servi-lo. A salvação, ela é dada de graça. A oportunidade é dada de graça, é por escolha. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. E o que aconteceu? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A salvação, a luz veio ao mundo. A salvação veio ao mundo. A salvação é para todos. Ele não quer que ninguém se perca,
A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de quem? Do ímpio. Por pior que ele seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas qual é o prazer dele? Diz a palavra de Deus. Que o ímpio se arrependa e se converta. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, continuamente. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Então, se uma pessoa não convertida alcançasse o céu, todo o universo estava manchado. Todo o plano da salvação seria, o plano da redenção seria perdido. A paz e a harmonia das cortes celestiais não serão perturbadas pela presença de alguém que seja rude e indelicado. O céu é um lar em que a simpatia está viva em todo o coração e é expressa em cada olhar. Ali reina amor. Não há elementos dissonantes. Nenhuma discórdia, contenda ou guerras de palavra. O céu é um lugar de harmonia. O céu é um lugar de amor, de gozo, felicidade eterna. Ninguém nunca vai dizer, me dói aqui, me dói ali. Porque lá não vai haver dores, doenças, nem morte, nem pranto, nem dor, diz o Apocalipse. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. O conheceremos face a face, sem um véu, obscurecedor de separação. Aqui, por um tempo, no início lá do Antigo Testamento, Cristo conversava pessoalmente, o Criador conversava pessoalmente com Adão e Eva. Estava entre eles. Em toda a viração do dia, quando Deus passeava com eles ali, estava ali, naquele culto da virada do dia. Assim aconteceu quando Adão e Eva pecaram, que ouviram a voz de Deus na viração do dia, e eles se esconderam, porque era comum Deus se manifestar, que era Cristo, se manifestar ali na viração do dia. Mais tarde, os profetas ouviam a voz de Deus. Depois, na época do templo, lá da caminhada, a peregrinação dos israelitas pelo deserto, Deus se manifestava através daquela nuvem, falando com Moisés, e através daqueles querubins dentro da arca ali do Santo dos Santos ali do santuário, a luz de Deus brilhava, se comunicava entre aqueles querubins. E depois, somente pela palavra de Deus, é que ouvimos a voz de Deus. Mas lá diz aqui, tanto é que quando Moisés desceu lá do monte, ele desceu com a glória e era separado por uma nuvem, ele não viu face a face a Deus. Mas, por estar ali na presença dele, se comunicando com ele, passando todos aqueles dias ali com ele, quando ele desceu do monte, o povo não conseguia olhar para a face de Moisés, de tanta glória que resplandecia na face de Moisés. Mas agora os salvos vão ter o privilégio de conversar com Deus, com o Pai, o Filho,
face a face, por não estar separado da glória de Deus por causa do pecado, mas agora vão estar ali face a face a conversar com Deus. Livres da mortalidade, alcançarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que freminaram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Diz o apóstolo Paulo que nós somos um espetáculo para os mundos, porque cada alma resgatada, não só os anjos que cantam de alegria no céu, mas diz aqui que nos outros mundos, os seres ali que nunca pecaram, eles também se alegram ao ouvir as novas de uma nova alma resgatada do pecado. Ali toda a faculdade se desenvolverá e toda a capacidade aumentará. Os maiores empreendimentos serão levados avante, as mais altas aspirações realizadas, as maiores ambições satisfeitas, porque não haverá ambição pecaminosa ali. Só vai haver gozo, paz e alegria. Apocalipse capítulo 22 nos diz assim, de 1 em diante. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, como nós já vimos aqui, que são dois troncos, um de um lado do rio e outro do outro lado, e ela se une em cima. Então a árvore da vida está de ambos os lados do rio, e o rio passa pelo meio dela, por baixo desses dois troncos. Da árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore da vida serão para a saúde das nações. E aos salvos que ressuscitam na mesma estatura que estavam quando desceram à sepultura, apenas ressuscitam glorificados, sem nenhum defeito físico, ao se alimentarem da árvore da vida, quando estabelecida, ali o paraíso de Deus. Diz aqui que as folhas da árvore da vida serão para a saúde das nações, assim como o texto lá de Malaquias, a profecia diz que os filhos de Deus crescerão. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o seguirão, e verão o seu rosto. Então vão poder contemplar face a face, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para todo sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena sermos fiéis, porque, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que o olho não viu e nunca jamais subiu aos pensamentos humanos
é o que Deus tem preparado para todos os que o amam. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.